Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos intensamente a alegria e o dom de podermos estar aqui juntos, congregados, ao redor dela, a amada Mãe Maria, discípula exemplar que nos inspira. Inspira-nos, sobretudo, no convite a escutarmos essa palavra santa de Deus, escutando-a, levados a compreender a riqueza do mistério do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por isso lembro, compartilhando, que Jesus, suspenso no madeiro da cruz, sofreu e silenciou, um silêncio que até o fez lamentar. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele avançou na obediência até o último suspiro. Na obscuridade da morte, Jesus invocou o Pai. E ele se entregou no momento da passagem através da morte para a vida eterna, ao dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Somos chamados a crescer diante do mundo, nos sofrimentos, nas lutas, numa incondicional confiança em Deus, nosso Pai. Por isso precisamos dessa palavra que agora acolhemos com muito amor e com muita fé. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Amados e amadas de Deus, Jesus estava sempre à beira do mar, junto com seus discípulos. À beira do mar, exatamente para mostrar Deus entra na história da vida de cada um de nós, indo nas circunstâncias concretas de nossa vida. Nunca podemos pensar que Deus precisa, para entrar na nossa vida, que estejamos nestas ou naquelas especiais circunstâncias de vida. Deus entra na minha vida, entra na sua. Por isso, quando diz que muita gente da Galiléia o seguia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, de Tiro, de Sidônia, para ouvi-lo, é exatamente para dizer que a sua presença é presença forte na vida de cada um de nós e desperta em nós esse desejo de ouvi-lo. Por ouvir falar de tudo o que ele é e faz, a necessidade de abrirmos o coração para que ele em nós habite e nos toque. Era tanta gente que ia ao encontro de Jesus que ele mesmo pediu aos discípulos uma barca para que não fosse comprimido por tanta gente, porque ele curava as pessoas, devolvia-lhes a inteireza e ao tocá-lo elas eram curadas. Por isso se jogavam sobre ele. Compreendiam, portanto, como somos chamados a compreender, que é nele que está a fonte da força que nos devolve a inteireza moral, física, espiritual, humana e afetiva. Para não sermos dominados pelos espíritos maus
que testemunhavam, no entanto, gritando: Tu és o Filho de Deus. É Ele o Filho de Deus, a fonte de toda a nossa cura, de nossa inteireza. Por isso, compartilho lembrando aqui da carta de um santo do século VI chamado Fulgêncio de Ruspe, quando ele diz: Por ele oferecemos o sacrifício de louvor, exatamente porque ele, sendo a fonte, se dignou tornar-se sacrifício em nosso favor. O nosso sacrifício pode ser bem aceito diante de Deus. Este é o mistério do Filho de Deus, que, embora de condição divina, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a nossa condição de escravos. Em sua humilhação, fez-se obediente até a morte, a saber, feito um pouco menor do que os anjos, possuindo embora a igualdade com Deus o Pai. Este é o grande mistério. Por isso é a fonte deste amor que nos resgata. É nesta fonte que nós temos que nos banhar e nos lançar para recebermos a força de que precisamos. Não sob nosso controle, mas pela ação dadivosa da graça de Deus. Supliquemos a graça de nos aproximarmos de Cristo, ouvindo falar dele, falando dele, nos aproximarmos dele, para por ele sermos tocados e nos fortalecer e darmos assim conta de nossa tarefa e daquilo que é responsabilidade nossa na construção de um mundo melhor. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira